Esse contexto aqui narra a ressurreição de Cristo e a ida de Jesus até os discípulos. Então Jesus ele ressuscita, ele tem um momento de conversa juntamente com Maria, e após esse momento ele vai até onde os discípulos estavam reunidos. E chegando nesse local, Jesus revela aos discípulos: foi-me dado todo o poder. E Jesus não foi até aquele ambiente somente para trazer a revelação que ele tinha todo o poder. Jesus foi até aquele ambiente para revelar e para fazer os discípulos contemplarem também o seu poder. E contemplando, eles receberiam esse poder. Para deixar mais fácil para os irmãos entenderem, eu quero narrar aquele texto onde Jesus vai conversar com a mulher samaritana no poço. Jesus chega até ela, tem aquele diálogo, dá um pouco dessa água, ela vai e fala: mas Jesus, Senhor, como pode tu, que é judeu, pedir água para mim, que é samaritana, por conta da briga que eles tinham? Aí o Senhor vai falar assim: se você soubesse quem está te pedindo água, com certeza você me pediria. Por quê? Jesus queria fazer ela compreender quem ele era a partir do seu poder. Então Jesus ele flui no ministério profético e revela: você teve 5 maridos e esse que você tem agora não é 5. Então ela entende, ela compreende, e após ela entender e compreender, ela contempla. E assim que ela contempla, ela cai de joelho e reconhece quem é o Senhor. A mesma coisa o Senhor fez quando ele foi até os discípulos. Ele não somente queria revelar, ele não somente queria mostrar, ele não somente queria fazer os discípulos contemplarem, mas ele queria derramar esse poder sobre a vida dos discípulos. E Jesus, ele, através da sua ressurreição, ele mostra parte desse poder. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 55 e 57, vai dizer: ó morte, onde tu estás? Paulo estava escrevendo uma carta para poder mostrar que nem a morte pôde prender Jesus. Então Jesus vai ter uma parte com os discípulos. Jesus vai conversar com os discípulos, não para mostrar, mas para derramar esse poder. E assim que Jesus fala que ele tem todo o poder, agora ele vai dizer: esse poder que eu tenho, eu vos dou. Ide, batizai em meu nome. Ide, pregai o evangelho. Ide, curai os enfermos. Ide, expulsai os demônios. Então Jesus, ele queria derramar o poder sobre a vida dos discípulos, para que eles fossem capacitados, para que eles fossem revestidos, para que eles pudessem receber do próprio Cristo a unção de designação para pregar o evangelho. Então Jesus, ele chama a atenção dos discípulos: esse poder foi me dado e eu quero derramar sobre a vida de vocês, mas é necessário ter algumas etapas para que esse poder seja derramado sobre a vida de vocês. Jesus não queria somente que esse poder que fosse derramado sobre a vida dos discípulos fosse somente uma amostra, somente uma exposição de poderio, mas Jesus queria que esse poder primeiramente mudasse a vida dos discípulos. Eu quero ler também João 17. Do 14 ao 18. Diz assim: dei-lhes a tua palavra, oração de Jesus, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu não sou do mundo.
santificai-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Então o poder que Jesus queria derramar sobre os discípulos era para que eles pudessem pregar. Mas antes disso, Jesus, ele diz assim em Lucas, no 24. Lucas 24. Do verso 47 ao 49. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Então Jesus, ele queria mudar a vida dos discípulos, derramando o poder sobre os discípulos, para que eles se transformassem em testemunhas. E buscando no dicionário a palavra testemunha é verificar ou autentificar algo que é verdadeiro. Então Jesus estava preocupado não somente em derramar o poder sobre a vida dos discípulos para que eles pudessem fazer as obras. Jesus disse: se vocês creem naquilo que eu tenho para vocês, vocês vão fazer coisas semelhantes ao que eu faço, ou até maiores. Então Jesus sabia que os discípulos, com aquilo que eles iriam carregar e que eles acreditavam, eles poderiam fazer coisas semelhantes, eles poderiam fazer coisas iguais ou maiores da que Jesus fez. Mas Jesus não estava preocupado com essa exposição de poder. Jesus não estava tão preocupado em ver alguém sendo liberto por alguém que mesmo não foi mudado. Então Jesus estava mais preocupado que os discípulos fossem fundamentalizados, que os discípulos fossem estruturados, que os discípulos fossem moldados, que os discípulos fossem transformados, do que eles saírem a pregar o Evangelho antes de viver aquilo que eles estão pregando. Então Jesus dá a segunda parte da comissão, que é a primeira parte. Primeiro Jesus fala: vai e prega o Evangelho. Aí depois ele fala: mas antes de vocês irem pregar o Evangelho, eu desejo muito que vocês fiquem em Jerusalém, para que vocês sejam revestidos. E o poder que Jesus queria derramar não é esse poder que a gente vê por aí. A gente grita, a gente pula, o mensageiro prega, a igreja escuta, mas não muda o mensageiro e nem a igreja. Jesus quer o poder que nos muda, que nos sacode, que nos faz sair do conforto para viver algo verdadeiro. O Evangelho é o mesmo, sem mistura, mas as pessoas têm tentado degradar, têm tentado causar confusões naquilo que é santo e imaculado. A igreja pode se atualizar, alguns conceitos podem começar a ser fundamentalizados pela doutrina, mas o Evangelho é o mesmo, e é isso que Jesus queria fazer os discípulos entender. A gente vê o exemplo, quando Pedro já tinha pregado a 3.000 pessoas, a gente vê o exemplo, quando Pedro já tinha pregado a 5, a 10.000 pessoas, e ele ainda era um cara preconceituoso. Ele ainda era um cara que achava que Jesus só veio para os judeus. Aí Atos 10 vai dizer que Pedro tem uma visão. Aí nessa visão ele começa a contemplar. Aí ele vê animais amarrados por um lençol. Aí Deus vai e fala: come. Aí ele fala: Deus, eu nunca botei nada impuro na minha boca, como que eu posso comer? Aí Jesus simplesmente responde: Pedro, por que você está dizendo que é impuro aquilo que eu já santifiquei? Então Jesus queria que primeiro os discípulos fossem mudados. Atos, capítulo 1, verso 8.
mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, ser-me-eis autênticos naquilo que carregam, ser-me-eis verdadeiros naquilo que acreditam, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Atos capítulo 11, verso 26. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Eles eram tão parecidos, eles eram tão semelhantes, eles carregavam algo tão verdadeiro que apelidaram cristãos, porque se parece com Cristo. Está entendendo o poderio que desce do céu? Não é o poderio para você extravasar, não é o poderio para você jogar a cadeira para o alto, não é o poderio para você mostrar que você tem poder, que você é pentecostal, que você é forte em Deus. É o poderio para mudar a tua vida. E é isso que Jesus quer primeiramente. Ficai. Essa é a palavra, essa é a parte primária do id. Primeiro é ficar para depois ir. Primeiro precisamos ficar, permanecer, porque quando a gente começa a ficar, são criados fundamentos, são criados estruturas, são criados raízes. Jesus diz assim: todas as vezes que vocês foram construir algo, primeiro conte os gastos, para quando não chegar na metade da obra, tem que parar. Então, antes de iniciar qualquer coisa, conte os gastos. É essa a primeira parte, o que Jesus queria dizer aos discípulos. Eu quero que vocês permaneçam, para que vocês compreendam a importância daquilo que vocês vão fazer. Depois que eles receberam essa mensagem, eles ficaram cerca de 10 dias, à toa, não, orando. 10 dias orando, permanecendo, estando no mesmo local, porque aquele que entende, contempla, visualiza, ele obedece. Diz que contemplou, diz que visualizou, diz que entendeu, mas não obedece, não conhece Jesus. Pode até dizer que conhece, mas se não obedece, não conhece Jesus. Quer cumprir o ID, porque é muito bonito tirar foto, é muito bonito fazer o vídeo, é muito bom ser novo convertido e já dizer que está pregando na praça, é muito bom ser líder de movimento, é muito bom, mas se não obedece, não conhece Jesus. Então o que Jesus quer? Permanece, entenda, se aprofunde, enraize, compreenda, leia, anote, senta para ouvir, crente. Aleluia. Os irmãos ainda estão felizes? Aqui na igreja está todo mundo comigo. Quero saber se em casa você ainda está comigo. Nome de Jesus, gente. Não me abandona não. Nome de Jesus. Aqui na igreja é pregada a cultura da igreja. E a gente sabe que a cultura evangelística da igreja é primordial. Nós temos que entender que o ID faz parte da nossa cultura. E se a gente não pregar, a gente não está sendo completos. A gente precisa pregar aonde? Em todo lugar. Para quem? Para todas as pessoas. Aí Paulo vai escrever, dando uma alusão ao que o profeta disse. Tem pessoas que não escutam porque ninguém está sendo enviado. Tem pessoas que não escutam porque ninguém está compreendendo a voz do ID. Mateus 9, eita, vamos lá, Mateus 9, do verso 35 ao 38, e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo.
E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas, que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os trabalhadores. Discípulos, eu tenho uma oração para vocês. Rogai, pois, o Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. A palavra mande ou envie aqui é equibalo. A palavra equibalo é a junção de duas palavras. Ek, sair ou para fora, ou ser mandado para fora. Balo é força. Então a transliteração dessa palavra ficaria no sentido mais livre: ser mandado para fora com força. Então Jesus está dizendo: meus discípulos, eu quero muito que vocês orem, pedindo ao Pai, para que pessoas sejam lançadas para fora com força. Então Jesus ensina os discípulos a fazer uma oração, para que eles sejam enviados para fora com força. E aqui a gente pode falar de várias coisas, e a primordial é para fora com força do conforto. A gente acha que essa pandemia que está por aí instalada está apontando para os fins das coisas. Ora, o fim está vindo, porque é uma pandemia, é algo mundial, está atingindo os países, as nações, as pessoas. Então o fim está vindo. Mas eu tenho algo especial para você nessa noite. O que anuncia que o fim está vindo não é as coisas ruins, é as boas notícias do Evangelho. Mateus 24:14. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho. Olha só, testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Ou seja, Jesus está dizendo: o que vai anunciar o fim não é a má notícia da pandemia, pode aquietar o teu coração, mas sim as boas notícias do Evangelho. Mas é necessário você, eu, a igreja de Cristo global, se posicionar em pregar o Evangelho. E Deus está requerendo isso de nós. Deus quer que tomamos posse dessa cultura para ser enviado, mas antes disso Ele quer que a gente permaneça, quer que a gente esteja no mesmo local, quer que a gente compreenda a importância primeiro de construir. Mateus capítulo 12, vamos lá, gente, não me abandona não, abra sua Bíblia aí. Mateus capítulo 12, do verso 46 ao 50. E falando ele ainda à multidão, eis que estava fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe, e disse alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Porém ele, respondendo, disse ao que falara: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos, disse: eis aqui a minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Então Jesus quer que a gente permaneça para que construamos. O ministério de Jesus durou cerca de 3 anos e meio, alguns falam 3 anos. Mas antes de Jesus ter um ministério evidente, ele viveu até os 30 anos trabalhando com o seu pai terreno. Você está compreendendo? Então, às vezes, a fantasia do ministério é muito boa. Fantasia, fábrica, igreja, 3 partes da igreja. Fantasia, fábrica e família, 3 partes da igreja. Às vezes a fantasia é muito boa, o evento, o congresso, o ministério,
Mas antes de tudo isso, Jesus quer que a gente entenda o primeiro F da igreja: família. A fábrica cuida da parte administrativa, tendo alguém que entende, compreende, isso vai acontecer. Mas família depende do corpo de Cristo se posicionando. E antes que você seja enviado, Jesus quer que você esteja também permanente para você construir família. E essa saudade que você não tem mais de congregar. Vamos lá. Não, estou muito bem em casa. E essa saudade que você não tem mais de adorar, mas somente tocar. E essa mensagem, e essa vontade que você não tem mais de pregar, para ensinar, para trazer para perto, mas somente para aparecer. Vamos lá, crente. Jesus está falando com você. Essa vontade que você tem de viver somente intimamente no teu quarto para você, e não querendo que ninguém seja participante da mesa. Jesus está te convocando novamente para a família. Jesus está te chamando no meio dessa pandemia para a família. Chegou a hora do toque de Deus no Brasil. E se Deus quiser, Deus pode tocar agora. Se Deus quiser, Deus pode levantar agora. Se Deus quiser, Deus pode acabar com essa pandemia hoje. Não depende de mim. Depende de Deus. Mas posicionamento para viver em família depende de mim e de você. Então Jesus quer que construamos, que estejamos, que permanecemos. Assim seremos estruturados o suficiente para ser enviados. Jesus faz uma parábola. Aqueles que acreditam, que confiam, que vivem segundo os preceitos da palavra, eles têm a casa edificada na rocha. Vem o vento, vem a tempestade, vem as coisas difíceis da vida, mas ele permanece. Mas aquele que não acredita, que não vive os meus preceitos, ele tem a casa edificada na areia. Vem o vento, o primeiro sopra, ele para. Então Jesus quer que antes de irmos, de sairmos, de pregarmos, de expormos, é permanecer, para que aquilo que a gente carrega seja verdadeiro. Eu vou encerrar. Sei que você quer mais, mas vamos encerrar. Último verso. Salmo 1. Eita, vamos lá, crente. Você está vivo, você está comigo aqui ainda. É uma live, mas você está cheio de Deus na tua casa e eu aqui também. Aleluia. Eita, Salmos, verso 1. Vai ser muito extensivo. Só o verso 3. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Esse é o preço de quem obedece e permanece. Ele é plantado junto a ribeiros de águas, que dá o fruto na estação certa, as folhas dele não caem, e tudo que ele faz vai prosperar. E é o que Jesus quer para mim e para você, que a gente permaneça, que a gente esteja e que a gente compreenda a importância de primeiro estar, de construir e de compreender a importância de um lar, de uma família, de sendo moldado, estruturado, e assim estar pronto o suficiente para ser enviado até os confins da terra, para a glória de Jesus.